de levar a informação para o torcedor vascaíno. Então eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco os meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando eu era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam o vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei, mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam, e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo de trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que assim, vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco, interpretarem de forma diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro do Vasco. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu respeitei, sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter. E aí, quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui com muito respeito mesmo. Peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala novamente, tá? Show de bola.